Então é como se eu estivesse falando e contando uma história para você. Quando o pastor Celso Prado foi para lá com a Sônia, para Nampula, ele foi o primeiro missionário ocidental, vamos falar assim, né? A chegar lá, né? Ele ficou lá 2 anos e formou 3 discípulos. Ele ficava com esses discípulos 8 horas por dia. 2 anos depois, ele foi expulso do país. Dos 3 discípulos, 2 prosperaram. Um seguiu uma linha Assembleia de Deus, tornou-se um grande fundador de igrejas na região, e o outro nos seguiu e nos segue até hoje. É o pastor Semente. Quando você for para uma nação, o mais importante que você deve fazer lá é formar discípulos. Agora, numa das viagens que eu fiz lá, nesse período da guerra, eu ia lá com uma certa frequência. Isso foi bem antes da MCM nascer, foi na década de 80. A MCM nasceu no dia 30 de janeiro de 96, né? E nós estamos falando da década de 80, né? Bem antes, né? Portanto, né? Numa dessas vezes que eu estive lá, a igreja já tinha um bom número de pessoas, que o pastor Semente, o Celso já tinha sido expulso, o pastor Semente estava cuidando daquela igreja, já tinha lá, digamos, umas 70, 80 pessoas, né? Num salãozinho bem simples, né? E eu ministrei lá uma semana inteira. E lá o pessoal lá, os líderes da igreja, o pastor, falou para mim, olha, não fale contra o comunismo, senão eles fecham a igreja e mandam o senhor embora. Não fale. E todo dia tinha um oficial, eu creio que ele era um tenente do exército, que sentava lá no fundo da igreja. Ele ficava lá, cara fechada, me ouvindo e vigiando. Se eu pregasse contra o comunismo, eu seria provavelmente preso ou expulso do país, alguma coisa assim. Aquele homem ali, a semana toda, eu fui ficando irado com aquela situação. Quando chegou no sábado, se não me engano era o último dia da conferência, lá estava aquele tenente lá. Ele era fortão, moreno, forte, sentado lá no final lá no último banco. Eu disse assim, irmãos, durante a pregação, o comunismo é a pior praga que existe no mundo. Quando eu falei aquilo, o pessoal lá, umas 70, 80 pessoas, eles gelaram. Houve aquele silêncio, ninguém estava conversando, mas, sabe, o povo olhava e se voasse um mosquito dava para ouvir. Eu comecei a falar, e o tenente lá no fundo, me olhando. Eu não estava preocupado se ele ia me prender, se ele ia me expulsar do país, mas eu tinha que falar. No final, eu fiz o apelo, quem ia receber Jesus como Salvador. Ele veio à frente. A palavra, durante a semana, tinha movido o coração dele. E naquela hora ele veio à frente. Ele veio à frente, entregou a vida para Jesus, né? Orou ali conosco, confessando Jesus como o Senhor da vida dele.